Olá, que é fantástico! Esse é o último vídeo que eu tô fazendo aqui sobre processo de publicação de um livro. Tô tirando algumas dúvidas aqui de um pessoal com quem eu conversei a respeito de publicação. E nesse último vídeo eu vou falar sobre os meus erros. Vai ser um vídeo mais rápido, mas eu vou me expor aqui um pouquinho, falando do que eu fiz de errado com o meu primeiro livro. Alguns erros para você evitar cometer se você estiver aí começando, se você vai publicar o seu primeiro livro. Não faça isso. Então, primeiro, já vou pedir aqui primeiro para vocês deixarem seu joinha nesse vídeo, porque eu tô me expondo bastante. E eu acho que eu mereço um joinha, pelo menos. Comenta aqui embaixo se você já fez alguma coisa dessa, se você já é escritor aí há algum tempo. E se você é um escritor experiente, deixa nos comentários aí dicas também para as pessoas que estão começando agora não errarem tanto como eu errei. Enfim, vamos lá. Primeiro erro que eu cometi com o meu primeiro livro: eu não revisei o livro Cartas. Nossa, todo mundo em choque. Não quer dizer que eu não fiz nenhum tipo de revisão, mas eu escrevi o meu livro em um mês. Não sei se eu contei isso aqui já, mas o livro Cartas foi escrito em um mês. Aliás, o primeiro capítulo eu já tinha escrito e os 3 últimos eu escrevi em um mês. E eu acabei de escrever, eu já juntei tudo num pacote já no livro e mandei pra editora, sem revisar. Então, eu passei 4 semanas escrevendo, uma semana eu juntei tudo, coloquei na ordem que eu queria as poesias e fui procurar a editora pra mandar. E aí eu fui procurar. E aí, outro erro que eu cometi foi não pesquisar editoras. Eu lembro que na época eu coloquei na internet editoras que publicam de graça. E aí a primeira que eu achei lá, que tava escrito lá, publicamos de graça, eu fui lá e mandei. Porque eu não tinha dinheiro para investir no livro, eu acho que na época eu não tava trabalhando. E eu queria muito publicar meu livro, eu pensei, nossa, eu escrevi um livro, eu quero publicar, eu quero que as pessoas leiam e etc. E aí eu peguei e mandei pra editora só porque ela tava escrito lá que que era uma publicação não paga, que ela não cobrava pra publicar. Muito ingênua eu, né? Agora eu sei que não é assim que funciona. E já falei nos outros vídeos aqui, quem já tá acompanhando já sabe, já aprendeu, não vai cometer esse erro, por favor. Mas aí eu mandei, e eu não pesquisei a editora, eu nem olhei direito o catálogo, eu nunca tinha comprado nenhum livro dessa editora, na época a editora Multifoco. Eu nem sei mais se a Multifoco continua trabalhando da mesma forma, não faz muito tempo que eu não entro no site deles lá pra olhar. Mas eu simplesmente fui lá, eu olhei, tava lá publicando sem pagar, enviei. Não revisei o livro, não pesquisei a editora. E eu mandei o meu livro só pra uma editora. Esse é o terceiro erro que eu cometi. Eu não achava outras editoras que estavam escrito lá, publicamos sem pagar. Então eu falei assim, vou mandar pra essa. Mandei. E falei assim, agora eu vou esperar, porque eu achava que a gente tinha que esperar a editora responder pra depois mandar pra outra. Eu não sabia que eu podia mandar pra várias ao mesmo tempo. Eu achava assim, nossa, mas se eu mandar pra outra e uma editora conversar com a outra e eles saberem que eu tô mandando pra 2 ao mesmo tempo, eles vão achar que eu tô indecisa, né? Eu não tô sabendo. Só que não é bem assim que funciona. Você pode mandar para quantas editoras você quiser o seu original. E mesmo que elas conversem entre si, isso não é errado. Você tem o direito de escolher qual proposta mais se adequa a você. E ninguém vai te julgar porque você tá mandando para várias ao mesmo tempo. Tá? É isso que todo mundo faz, todos os autores fazem isso, mandam para 10, 20, 200 editoras e fica lá esperando a resposta, até porque demora a resposta. E eu acabei que eu mandei pra uma só e fiquei esperando eles responderem. E a resposta demorou pra chegar. E é uma coisa que eu não sabia que demorava tanto. E o quarto erro que eu cometi foi ficar insistindo na resposta.
Eu lá tinha um prazo, não sei se era de 1 mês ou de 3 meses, não lembro agora. Mas eu lembro que quando passou um tempo, eu fui lá e mandei e-mail perguntar. Mas vai publicar? Vai publicar? Você não me respondeu? E não satisfeita em ir lá e perturbar a editora no e-mail. Tudo bem que a gente pode perguntar, gente. Não é assim, você não vai falar nada. Eles não respondem e você também não fala nada. E que nem aqueles dates que você vai lá e fala com a pessoa, você fica com a pessoa uma vez e depois a pessoa some e você fica lá assim, será que me deu fora? Será que não me deu fora? E não, você pode perguntar. E só que você não precisa insistir tanto quanto eu insisti, porque eu não só mandei e-mail, como eu também fui lá eu acho que fui no Facebook da editora, mandei mensagem perguntando, eles não responderam. Eu mandei outra mensagem questionando a primeira mensagem que eu tinha mandado, eles não responderam. Eu mandei outra mensagem reclamando que eles não tinham respondido a segunda mensagem que eu tinha mandado perguntando da primeira mensagem. Então, assim, bem chata, bem insistente, e é uma coisa que ninguém gosta. E com certeza pegou muito mal. E eles acabaram que eles cansaram de me ouvir, de me ver reclamando em todo lugar, lá no e-mail, nas redes sociais, que eles aceitaram publicar o meu livro. E foi um erro, sim, porque se eles não tinham aceitado logo de primeiro, eu não sei se eles já tinham lido o livro, também não sei se eles foram ler depois que eu insisti, porque eles não me responderam. Tudo bem que é uma conduta um pouco, como é que eu vou dizer, desleixada da editora também, de não dar nenhum parecer. Hoje eu conheço outras editoras que têm essa preocupação de se comunicar com os escritores, mesmo que não tenham assinado com eles. Mas eles acabaram que aceitaram a publicação. Não porque... acho que mais porque eu tava insistindo demais. E depois que eles aceitaram publicar, eu fiquei muito feliz, muito eufórica e tal. E eu não questionei nada do que eles me passaram. Eles me passaram um orçamento. E aí eu levei um choque, porque eu tava escrito lá que era pra publicar sem pagar. E aí, na hora que eles aceitaram, me mandaram um orçamento. E eu fiquei... aí eu pensei que já não vou publicar, né? Porque era sem pagar. E agora eles me mandaram um orçamento aqui com o valor que eu tenho que pagar. E eu não tenho dinheiro, nem trabalho. Eu não tava trabalhando. Na época que chegou a resposta, só pra você ver como demorou, porque eu mandei o livro, eu tava desempregada. Quando chegou a resposta da aceitação, eu já tava trabalhando. Então demorou bastante tempo, né, gente? Porque eu fiquei um tempão desempregada. Então, assim, eles me mandaram a proposta lá e eu não questionei nada. Eu não perguntei como é que ia ser o processo, o que estava incluído, o que não estava, o que eles iam fazer. Eu não questionei, eu simplesmente aceitei o contrato e paguei, claro, para publicar. E não questionei o que eles iam fazer, o que não ia fazer, o que estava incluído naquele valor que eu estava pagando. A única coisa que eles colocaram lá era a questão da vigência do contrato, da tiragem, que na época foi de 50 exemplares, e a porcentagem que eu ia ter de direitos autorais. E foi isso, eu não questionei, e é um erro gravíssimo. Você tem que, todo contrato que você vai assinar, você tem que conversar, debater, questionar, porque você tem que saber o que você está assinando e o que está incluído ali naquele serviço, porque eles estão prestando um serviço para você. E outro erro que eu cometi foi não acompanhar o processo, porque eles fizeram Aliás, eu tive que fazer a revisão por fora, não estava incluída a revisão, e aí que vem a questão de não questionar o contrato, porque não estava incluída a revisão no processo de publicação lá da Multifoco. Eu tive que correr atrás por fora para pagar uma revisão, para fazer a revisão do meu livro. E aí, na época, eu ainda fiz errado de novo, porque eu não fui numa pessoa que era focada ali em poesia. Eu pedi para uma professora minha revisar o texto para mim. Ela fez uma revisão lá ortográfica, assim, maravilhosa ela fez, estou até feliz. E
Só que eu tinha que levar o texto para uma pessoa que fosse versada em poesia e eu não levei, porque eu não tinha o dinheiro para pagar também essa outra pessoa. E acabei que não levei. Só que se eu tivesse questionado meu contrato, isso estaria incluído já no serviço da editora. E eles não incluíram isso, eles não revisaram meu texto. E eles simplesmente foram lá, diagramaram e fizeram a capa. Só isso. E depois colocaram, imprimiram e colocaram vendendo. Então eu não acompanhei esse processo. Depois que o livro chegou na minha casa, veio faltando exemplares. Eu tive que mandar outro e-mail falando que estava faltando e eles me mandaram de novo. E aí eles imprimiram a menos, aliás, porque depois que veio os outros livros, veio com uma coloração diferente. E, de novo, eu não questionei, porque eu não sabia se podia questionar, se era isso mesmo. E eu tenho o livro, eu acho que eu tenho aqui 2 exemplares que ele tá com a coloração da capa diferente. Eu também não participei do processo de escolha da capa. Eles me mandaram uma capa, eles pediram um briefing da capa, briefing não, eles me mandaram um formulário de como eu queria o livro. E eu preenchi esse formulário e depois o que eles me mandaram não tinha nada a ver com o que eu tinha preenchido lá. Se eu fosse publicar esse livro hoje, aliás, eu refiz a capa do livro, e se eu fosse publicar hoje com eles, eu não teria aprovado essa capa cor-de-rosa. Primeiro porque eu não gosto de rosa, e depois eu acho que ele não traduziu a ideia que eu queria no livro, apesar de ter ficado bonito, né, ficou bem bonito. Mas eu não questionei, eu não participei desse processo, eu simplesmente aceitei o que eles me entregaram. E eu poderia ter questionado. Se você tá publicando o seu livro, você pode questionar, você pode recusar uma capa que eles te mandam. E eu não recusei, eu apesar de não ter gostado muito, eu só questionei ali a minha família, o pessoal que estava comigo, assim, participando comigo do processo. Se eles tinham ficado bonito, todo mundo gostou, porque ficou bem bonita mesmo. Mas não era a capa que eu queria pro livro. E eu não questionei de novo, eu não falei nada. E acabou sendo essa capa mesmo. E apesar de bonita, ela não tem nada a ver com o briefing que eu preenchi na hora de publicar. E por último, aqui, o último erro que eu cometi foi não ter um plano para divulgar nem para vender esse livro. Porque eu fiz tudo meio que correndo. Eu lembro que na época eu estava trabalhando num lugar, eu ganhava pouco. E eu fui cobrir as férias de uma mulher numa loja. Então eu trabalhava durante o dia na loja, depois eu ia à noite pro meu serviço, que era meio período. E então eu fiquei nesse tumulto durante um mês, trabalhando dobrado pra juntar dinheiro pra poder pagar a publicação. E eu fiz tudo assim meio que correndo. Ficou legal até, porque assim a minha mãe e minha irmã me ajudaram. Mas eu não me planejei. Eu não tinha um plano, eu não sabia como que eu ia divulgar, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fui fazendo tudo assim, atropelado, não de qualquer jeito, mas meio que no susto. Fui fazendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí tava lá no meu contrato que eu tinha que fazer um evento de lançamento. E, tipo, a editora é no Rio de Janeiro, e eu moro em Minas Gerais. E eu tive que fazer um lançamento aqui sem nenhum tipo de suporte deles. Eu tinha que fazer tudo sozinha, tipo, de escolher um lugar, de o que eu ia fazer. E, nossa, gente, foi assim uma maratona. E quem tava perto viu como é que foi. Uma aventura. Eu gostei até do processo, porque deu uma adrenalina muito louca. Mas assim, eu não fui planejado. E quando você não faz planejado, muito difícil de dar certo. Se eu tivesse me planejado, talvez eu teria vendido muito mais. Talvez teria sido um sucesso se eu tivesse escolhido melhor a editora. Mas, enfim, esses foram os erros que eu cometi. Eu espero que vocês possam aprender aqui com os meus erros também. E não façam da forma como eu fiz, tá? Escolham direito a editora, leiam bem os seus contratos, contestem, questionem, perguntem, participem do processo e tenham um plano para publicar o seu livro. Então, muito obrigada. Deixa seu joinha de novo. Vou pedir para deixar seu joinha, comentar aqui se você passou algum perrengue desse. E a gente se encontra no próximo vídeo.